cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me contar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Boa noite, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Facebook. Deixa eu colocar aqui o meu microfone, vou usar um recurso novo hoje pelo microfone. E enquanto isso, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1. Nós vamos, na sequência, estudar o capítulo 1, continuando no capítulo 1 agora, nós estamos já no versículo 16. Isso, versículo 16 de capítulo 1 de Tiago. Abre aí a sua Bíblia, a Epístola Universal, a Epístola aos 12 tribos da dispersão, escrita por Tiago, capítulo 1, versículo 16. Deus é sempre bom, né? Nós ouvimos essa belíssima canção, este belíssimo hino aí de adoração, né? Esse infinito, este ousado, este maravilhoso, inescrutável, maravilhoso amor de Deus, o Deus que nos ama poderosamente com a sua graça. Este amor é maravilhoso. Vamos ler aí. Hoje nós vamos falar até o versículo 20. Dá uma avançada aí até o versículo 20. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis dessas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Até aqui. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos porque sabemos desse teu grande amor. Temos experimentado este ousado amor do Senhor sobre nós. Nós temos visto também na tua palavra quão maravilhoso é o Senhor e o que tem nos ensinado, Pai. E o Senhor tem nos ensinado que realmente nós podemos esperar de ti somente o melhor. Sim, os teus planos não podem ser frustrados. A tua palavra nos mostra isso, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de ti. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. É isso que nos ensina a tua palavra e que o Senhor nos fale profundamente por meio desse estudo de hoje, que o Senhor nos traga alento ao coração e cada dia mais fé no Senhor, para que nós possamos aplicar as nossas vidas, vivendo para este Deus tão maravilhoso, tão bondoso, que nós amamos. Amém. Bom, meus irmãos, ainda voltando, aquele assunto que nós apenas ventilamos um pouco a semana passada, chegamos a mencionar a questão do problema do mal. Essa questão do problema do mal, nós com certeza vamos, por toda a história da humanidade, tratar sobre isso. Nós nunca vamos chegar, nunca vai ter uma resposta que vai satisfazer todas as pessoas. E também existem algumas coisas que são certamente difíceis de serem explicadas. Existem coisas que só na eternidade nós vamos compreender melhor. Aliás, muitas vezes nós vamos ter que recorrer a Deuteronômio 29, é isso mesmo. Você sabe, né? Deuteronômio 29, aliás, é um endereço muito fácil uma referência muito fácil de decorar, 29. Então é difícil esquecer. Mas o que diz Deuteronômio 29? Vamos lá. Apenas introduzindo aqui a nossa mensagem, eu gostaria que nós lêssemos esse texto. É lá no final de Deuteronômio, lá no capítulo 29, no último versículo do capítulo 29, então 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus,
Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, aqui é algo interessante, né? O Moisés, ao escrever essas palavras, ele vai dizer que a nós, todas as coisas que Deus revelou para o seu povo, para aqueles que lhe pertencem, são realmente para os seus filhos, para que cumpram a vontade de Deus na sua palavra. Agora, existem coisas, no versículo 29, diz isso claramente lá no início, coisas encobertas. Na Bíblia existem coisas que são encobertas, coisas que somente Deus tem a resposta, que ninguém tem a resposta. Você pode recorrer aos maiores teólogos da história, os teólogos que nós temos no Brasil ou fora do Brasil, ou os teólogos que já passaram por este mundo, que já deixaram aí seus escritos, homens sábios como Agostinho, como Calvino, como Lutero, como Martin Lloyd Jones, como Berkhoff, como John MacArthur e muitos outros que já existiram e ainda existem. Qualquer um que você vai consultar, você vai chegar à conclusão, né, lendo esses homens, lendo outros ainda mais, com muito mais conhecimento teológico, não vai conseguir explicar algumas questões. E muitos vão dizer exatamente isso. Bom, existem coisas que são encobertas, coisas que nós não teremos respostas nesta vida, coisas que pertencem a Deus. E Ele vai explicar quando nós estivermos com Ele. Nós temos exemplos vários na Bíblia. Por exemplo, vamos pegar algumas doutrinas que são centrais para nós, que são extremamente importantes, que nós não podemos abrir mão delas, ainda que elas sejam extremamente difíceis de ser compreendidas, e nós não temos uma resposta completa, mas nós não podemos abrir mão. Existem coisas que que são periféricas, nós não temos que discutir tanto, mas em relação, por exemplo, às duas naturezas de Cristo, acerca da Trindade, acerca da soberania e da responsabilidade humana. Então são coisas que existem e são centrais nas Escrituras, essas doutrinas, né? Deus, Ele é um ser apenas, mas que se manifesta ou que se relaciona em três pessoas e relaciona com o homem também em três pessoas. Como é que nós vamos entender? Nós não conseguimos. Isso aí, se nós formos parar para pensar, nós somos criaturas finitas e Deus é um ser além de nós. Ele é o Criador, Ele é alguém que está acima de nós, Ele é o Santíssimo, aquele que está acima. Nós não podemos, é um ser único, então não temos como entender e compreender como um Deus, um só Deus, ao mesmo tempo é três, como já falava a antiga canção do Legião Urbana, como realmente entender que um só Deus é três, e sempre há essa pergunta, há quem negue, mas a verdade é que as Escrituras mostram isso claramente, mas nós não conseguimos compreender tudo, então o esclarecimento total vai ser na glória. Como entender Cristo Jesus, o Filho, em duas naturezas, sendo 100% Deus e 100% homem? Como nós podemos entender que Ele foi tentado pelo diabo? Ele foi tentado de verdade, mas como que Ele poderia ser tentado sendo Filho de Deus? Mas Ele foi tentado porque 100% homem, Ele foi sujeito às tentações, venceu, claro, todas elas. Como Ele pode ser morto sendo Deus? Mas porque Ele é 100% homem. Nós não temos como explicar muitas vezes isso, como é que Ele é 100% homem e 100%, então Ele é 200%, porque é um outro ser, Ele é único. Então nós não temos respostas dentro da nossa capacidade intelectual humana de compreender. Então tem coisas que são difíceis de explicar, além da questão da soberania de Deus. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, mas ao mesmo tempo nós somos responsáveis pelos nossos atos. Deus nos predestinou, mas nós temos que crer no Evangelho, seguir o Evangelho. Deus nos chamou, mas nós temos que ouvir e coisas desse tipo. Então, veja que são muitas e muitas questões que cabem. Realmente, às vezes, nós agimos com muita humildade, e isso é uma coisa importante. O líder, o pastor, o teólogo, a pessoa que estuda a palavra de Deus, quem quer que seja, muitas vezes tem que abaixar, a sua cabeça, se humilhar e dizer, eu não sei. Às vezes nós temos que dizer, eu não sei. Uma das questões é em relação também ao problema do mal. A questão é, por que existe o mal? Deus criou o mal? Ele permitiu, criou o mal, Ele está no controle. Por que existe o mal? Então veja que quando o Tiago ele diz assim,
ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. E ele diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Entretanto, nós sabemos que Deus permite que a tentação venha sobre nós. Ela vem e muitas vezes é um teste para nós. Nós falamos semana passada. Mas ainda dentro dessa resposta, veja o que Tiago diz no versículo 6. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago estava realmente, ele amava aos seus irmãos, ele tinha um amor muito grande para eles. Olha, tome cuidado, não se engane, não se deixe enganar pelas acusações. Lembra que nós falamos, muitas pessoas às vezes culpavam a Deus, diziam que estava sendo tentado pelo próprio Deus, até mesmo como nós usamos exemplo aqui de Adão e Eva que culparam a Deus, né, que chegaram, porque não querem reconhecer sua própria culpa. Ah, mas se Deus é o Criador, se Deus é o que nos colocou neste mundo, então Ele também é o Criador do mal? Será? É isso que a Bíblia ensina? Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina algo muito mais profundo, que o nosso Deus é um Deus que dele não surge nada que é mal. Ainda que o mal exista, ainda que ele seja o Criador de todas as coisas, ainda que ele está no controle, que ele é o soberano do universo, algumas pessoas dizem assim, né, principalmente aqueles que querem negar a Deus. Interessante que aqueles que negam a Deus e às vezes não creem que Deus existe, aqueles que afirmam que não se pode provar que Deus existe, nem tem como existir um Deus como nós descrevemos, né, e são os agnósticos, ou ateus, alguns, eles vão usar, apesar de que eles não creem, eles vão usar os argumentos cristãos para falar. Eles falam assim, bom, se Deus realmente existe e Ele é tão poderoso como vocês afirmam, se Ele é tão maravilhoso, Ele é onipotente e Ele é tão bom como se afirma, vocês afirmam que Ele é bom, né? Como nós cantamos aí, imenso amor, esse maravilhoso amor, e Deus é tão bom porque Ele permite as catástrofes. Bom, uma das razões porque as pessoas às vezes não entendem a questão do problema do mal é porque só olham ou falam de um Deus segundo a sua visão. Como é que é a visão de Deus para as pessoas que não temem a Deus? Às vezes falam, bom, se Deus existe, ele deveria ser assim. Sabe, você pega uma pessoa, um brasileiro médio, que às vezes fala que Deus existe, ele gosta de falar de Deus, ele fala, não, Deus é bom e ele está sempre disposto a falar, mas a ideia de Deus é a seguinte, eu posso viver minha vida tranquila, feliz, e quando eu precisar de Deus, eu clamo a Deus e Ele me escuta. E eu conheço, você conhece muitas pessoas assim, acreditam que a vida deles é assim, eles podem, o Deus que eles gostariam, eles têm um Deus à sua própria imagem e semelhança. Nós não podemos ter um Deus à nossa imagem e semelhança. Que é o contrário, né? A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas muitas vezes nós queremos um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós queremos um Deus que seja como do nosso agrado. Aquele Deus que está pronto a nos socorrer, a nos abençoar, a nos salvar, a dar o perdão, a socorrer nos momentos difíceis, mas que Ele não se interfira muito na nossa vida. Sabe? É mais ou menos a ideia do deísmo. Aquele Deus que criou todas as coisas e ficou lá e deixou os homens cuidando de si mesmo. Cada um cuida de sua vida. Para muita gente, Deus é assim. O Deus perfeito para ele seria esse Deus que não se intromete na sua vida e você vive a vida como você quer, da forma que você quer, de maneira que você faz o que você quiser, tendo toda a liberdade para viver até mesmo na maldade, na imoralidade, da forma que você quiser. E quando você precisa, opa, Deus me ajude, e aí Ele está pronto. Então, esse tipo de ideia é que faz com que essas pessoas tenham esse Deus assim. Bom, Deus não é bom, porque se Deus fosse realmente bom, como é que Ele permite que existe tanto sofrimento, existe isso, existe aquilo, existe essas catástrofes? Porque olha apenas para uma divindade muito limitada. E às vezes olha para o mundo apenas que o mundo fosse perfeito, seria um mundo onde não houvesse sofrimento, não houvesse dor, as pessoas poderiam viver de forma liberta, assim, livre, fazendo o que querem, sem consequências. As pessoas não olham para as consequências. Não veem um todo, não conseguem enxergar o todo. E aí, por isso, muitas vezes reclamam deste Deus. Eu estou falando acerca dessa discussão, acerca do mal, porque de fato existe o mal. O mal, obviamente,
na Bíblia e na literatura cristã e na teologia, o mal tem origem no próprio diabo. E o diabo, em algum momento da história, nós não temos algo assim, temos alguns textos que falam, que trazem talvez uma referência ao seu surgimento, né? Alguns chamam até o diabo de Lúcifer, mas Lúcifer é apenas uma referência lá da estrela da manhã, que era referência a um rei, mas não é uma prova. Na verdade, o diabo é chamado de Satanás, de diabo, aquele que é o acusador, Satanás, que é o adversário, etc. Que ele é mau sim, que ele influenciou o pecado e trouxe, né, levou os homens a pecarem. Agora, Deus é completamente diferente. Veja as palavras de Tiago, para que não houvesse dúvida. Olha, não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha como ele diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. É interessante essa frase, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Ele é escrito de uma certa forma no original, como se fosse uma canção. O William Barclay vai até dizer assim, provavelmente ou Tiago ele tinha um talento musical para escrever dessa forma, ou então ele está usando aqui um dito que era muito popular na igreja cristã e ele está na igreja dos crentes, aqueles que creem em Deus, e pegou algo que já era comum, um dito, né? E a interpretação poderia ser assim, toda dádiva de Deus é boa, assim como todo dom de Deus é perfeito e bom. E são de onde? Lá do alto. Ele vai usar uma linguagem maravilhosa. Ele vai dizer, vai fazer uma conexão aqui com os astros, com as estrelas. Por isso que ele vai usar esse termo aqui, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, o Criador de todas as luzes, de todos os astros, de todas as estrelas, de todo o firmamento. Quando você olha para o céu e vê estrelas, você vê planetas, você vê até quando com instrumentos hoje, é claro, vê supernovas, meteoritos, meteoros, cometas, etc. São astros e mais astros que existem no céu. É interessante que esses astros, esses astros e estrelas, toda essa criação de Deus, as luzes, né, reflexos do sol, as estrelas que refletem, que brilham e os planetas que refletem a luz do sol e de outras estrelas, né? Na verdade, é criação de Deus. E aí, olha o que ele diz aí logo embaixo. Essas coisas, né? Todo esse dom perfeito do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele está usando dois termos aqui, que variação e sombra de mudança se refere exatamente a estes astros. Estes astros, né? Esses astros que foram criados por Deus, são variáveis. Em que sentido? Na observação, obviamente, não há uma mudança na Lua, mas a Lua tem as suas fases, Lua minguante, Lua crescente, Lua nova, Lua cheia. Na observação, obviamente, ela não muda, mas há essa mudança. O Sol, existe mudanças, né, enquanto as estações, na verdade, o que muda é a posição da Terra, mas em todo caso, a posição da Terra em relação ao Sol, há mudança, e por isso nós temos inverno, verão. Então, há uma mudança nas estações, há uma mudança na rotação da Terra, há uma mudança no movimento de translação, né, que leva à questão do inverno, verão, as estações do ano. Então, há uma mudança em toda a criação de Deus. Todas as coisas. Nós temos meteoros, nós temos outros astros que se movimentam, mas tudo ali há mudança, há uma sombra de variação nessas coisas. Entretanto, no Criador não há. O que é que ele está chamando a atenção? O que ele está chamando a atenção é que, apesar de que tudo que é criado por Deus muda, mas o Criador não. O Criador, ele é imutável. Ele diz assim, não há sombra de variação alguma. Não, aliás, não pode existir variação ou nenhuma sombra de mudança. A imutabilidade é um desses grandes atributos de Deus, assim como a onipotência, a onisciência, a onipresença, a santidade, são atributos de Deus. Só Deus é imutável. Tudo muda, mas Deus, ele é imutável. As pessoas mudam,
Os astros mudam, todas as coisas mudam, mas Deus não. Deus, além de ser onipotente, onisciente, ele também é imutável. Nada, ele não muda em nada. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, é o mesmo Deus, ele não pode mudar. Então ele está chamando a atenção, olha, todas as coisas boas, todo dom perfeito vem de quem? Vem deste Deus que é imutável. Este Deus que é imutável só pensa em coisas boas para nós, não traz nada de ruim. Por isso ele vai dizer no versículo 18, olha como é que começa. Pois, segundo o seu querer, ou seja, segundo a vontade deste Deus imutável, ele nos gerou pela palavra da verdade. E aí nós vamos encontrar algo também que é imutável. Mas este algo é imutável porque é do próprio Deus. O que é? A palavra da verdade. Ou seja, a palavra de Deus também não muda. É outra coisa que não muda porque a palavra de Deus vai dizer assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então os decretos de Deus, os planos de Deus, a palavra de Deus, tudo que foi escrito acerca de Deus, toda a verdade de Deus não muda. Também, tudo que Deus, então, esta palavra de Deus também que não muda, que é como Deus, é a palavra da verdade que não muda, veja o que ele fez, pelo seu querer, ele nos gerou, ou seja, ele nos fez. Esse gerar aqui é um refazer do homem, um refazer dos seres humanos que foram criados. Ele nos gerou, segundo a palavra da verdade, para que fôssemos o quê? Como as primícias de suas criaturas. E aqui tem algo maravilhoso. Esse termo primícias. Da onde vem o termo primícias? Primícias era muito usado no Antigo Testamento em Israel. Os primícias eram, na verdade, os primeiros frutos. Exatamente a palavra primícias significa isso. Primeiros frutos. O que eram os primeiros frutos? Os agricultores em Israel, eles eram devotos a Deus e eles tinham um compromisso com Deus. Eles plantavam, Deus abençoava e Deus fazia frutificar. E então ele pegava todos os frutos da terra, os primeiros frutos, ou seja, as primícias, os primeiros frutos não deveriam ser consumidos por eles. O que eles deveriam fazer? Os primeiros frutos eram separados para Deus. Não era só a questão do dízimo, das ofertas. Os primeiros frutos eram consagrados a Deus. Assim até como também os primeiros filhos, né? Os primogênitos. Então os primogênitos eram consagrados a Deus. Os primeiros frutos eram separados para Deus. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Nós fomos gerados pela palavra eterna de Deus. Para o quê? Para sermos as primícias, ou seja, nós pertencemos a Deus. Olha que coisa maravilhosa, Deus, esse Deus que nos dá toda boa dádiva, todo dom perfeito, só traz coisas boas para as nossas vidas, Ele nos separou para Ele, nós somos as suas primícias, isso quer dizer que nós pertencemos a Ele, nós pertencemos a Ele, somos dele. Porque a palavra de Deus nos gerou, nos transformou e nos fez para Ele. Para Ele. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele fala assim, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Meus irmãos, nós somos escolhidos por Deus para sermos santos, ou seja, separados. Não fomos escolhidos para viver de qualquer forma, não. É para ser separado, é para ser dele. Ele realmente nos olha como seus primeiros frutos das suas criaturas, que dizia, primícias de suas criaturas. Então aquele que foi gerado pelas suas palavras, ele é separado, ele é diferente. Por isso que o cristão, ele é diferente. Ele tem que ser diferente, porque ele é separado, ele não é dele mesmo, ele é de Deus. Nós somos de Deus. Todas as coisas que Deus separou para nós são coisas boas. Todas as coisas são perfeitas, ou o dom perfeito de Deus, toda boa dádiva que vem dele, que não muda, que não varia, ele também, assim como a sua palavra, nos transforma para sermos dele. Amém? E aí chegamos ao versículo 19, em que diz assim, né, algumas versões diz, portanto, né, aqui na nossa versão diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que interessante. O que é que ele está trazendo aqui? É que o fato de nós pertencermos a Deus, por isso que existe uma ligação. O versículo 19 está ligado com os demais. O fato de nós sermos frutos, os primeiros frutos de Deus,
deste Deus que é perfeito, deste Deus que é bom, deste Deus que só tem boas dádivas e perfeitos dons para as nossas vidas. Ele nos chama não para vivermos de qualquer maneira, mas por isso, pelo fato de nós pertencermos a Deus, nós temos que viver diferente. E uma das formas de nós vivermos é o quê? Sermos prontos para ouvir. Diferentes. É muito interessante acerca disso mesmo. A palavra de Deus ela nos fala muito sobre a questão do ouvir. Nós temos, por exemplo, vários provérbios que falam a respeito desta forma do homem viver, do cristão viver. Ele tem que ser sábio. A maneira do homem ser sábio é ele estar pronto. Teve um famoso escritor dos clássicos chamado Zênon. Ele diz o seguinte: temos dois, olha o que ele diz, muito parecido com o que Tiago diz aqui, né? É um escritor clássico chamado Zênon. Temos 2 ouvidos, mas somente uma boca. Assim podemos ouvir mais e falar menos. Interessante, né? A gente às vezes não para, mas já pensou? Nós temos 2 ouvidos. E esses 2 ouvidos são, né, como se caixas acústicas, assim, bem perfeitos. Ou seja, 2 ouvidos para ouvir mais. A boca é uma só, a língua é uma só. Ainda assim mesmo ela está ali, ó, protegida com vários dentes, cerrada, para que ela não fuja. Mas às vezes a gente dá com a língua nos dentes, né, uma expressão que a gente usa muito. Por quê? Porque às vezes a gente fala demais. Mas nós temos 2 ouvidos, deveríamos ouvir muito mais, mas às vezes nós nos esquecemos disso. Nós falamos muito mais do que ouvimos. Olha também o que disse um outro escritor famoso, Demônax, o nome dele, né, Demônax. Ele diz o seguinte, alguém perguntou a ele, como alguém poderia governar melhor? Olha que interessante. Todos os governantes deveriam aprender com essa palavra. Ele diz assim, como ele poderia governar melhor? Sem ira, falando pouco e ouvindo muito. Sem ira, falando pouco e ouvindo muito. Com certeza, de onde ele tirou essa inspiração? Certamente do que escreveu, né, este sábio homem chamado Tiago, irmão do Senhor. Ele, baseado certamente nos provérbios de Salomão e com certeza até mesmo inspirado nas palavras do seu próprio irmão Jesus, ele falou palavras como essa. Porque são palavras de sabedoria. Saber ouvir. Nós precisamos disso, ouvir mais. Todo homem, e aqui quer dizer, não é só homem não, né? Mulher também, né? Todo ser humano esteja pronto para ouvir. Que seja tardio para falar. Né? Hoje nós podemos dizer tardio para teclar também, né? Para digitar, porque hoje às vezes nós não falamos muito, mas digitamos coisas nas redes sociais e ali falamos demais e escrevemos coisas demais. Temos que tomar cuidado. Vamos citar, por exemplo, alguns provérbios que falam a respeito disso. Olha que interessante. Nós temos vários provérbios que falam a respeito disso, inclusive provérbios populares, né? Provérbios populares que vão falar a respeito disso. Como, por exemplo, o ditado que diz, quem muito abre, quem fala demais, em boca que se muito abre, não entra, pouco abre, não entra mosquito, né? Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Mas vamos para a palavra de Deus. Olha o que diz Provérbios 10:19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Que sabedoria do sábio Salomão, né? No muito falar, não falta transgressão. Quantas transgressões, quantos erros nós cometemos porque falamos demais. E às vezes não vigiamos e falamos além da conta, e isso às vezes traz transtorno. Mas agora o que modera os lábios, ele é prudente. Às vezes, né, não tem muita coisa que dizer, não tem muita coisa que falar, mas só o fato de parar para ouvir ou parar para, né, dar atenção ao outro, ouvir mais e falar menos, a gente já demonstra sabedoria. É o que diz Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a alma. Olha que palavra maravilhosa. O que guarda a boca conserva a alma. Quanto sofrimento nós não evitamos quando ficamos em silêncio. Quanto sofrimento. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Conhece aquele ditado também? O peixe morre pela boca. É um ditado popular, mas também é mais ou menos por aí. O peixe morre pela boca. Às vezes,
Por ele falar demais, às vezes a gente entrega, né? Dia desse a gente estava falando a respeito disso, de algumas pessoas que falam, né, no meio da política, no meio do jornalismo, no meio social, nas redes sociais. Então as pessoas às vezes falam tanto e nesse falar vai o quê? Causar ruína para si mesmo. Mas ainda eu gostaria de citar 2 últimos provérbios, e esses são mais profundos ainda que os que eu já citei, porque eles são muito fortes. Veja aqui, esse é o provérbio 17, se eu não me engano é isso mesmo, deixa-me só conferir aqui. Este é o provérbio 17, 28, que diz assim, provérbio 17, 28. Aliás, é provérbios 17, 20, tá? Diz assim, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Olha o que ele diz. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Ele pergunta, maior esperança há para o insensato do que para ele. Olha que coisa, hein? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Quando se fala demais, quando nós somos precipitados, às vezes não raciocinamos, não nos seguramos a nossa língua, às vezes nós cometemos tantos erros, mas se nós tivéssemos segurado, talvez nós teríamos mais sabedoria e, como ele diz aqui, maior esperança há para o insensato do que para ele. Às vezes o insensato, ele por ser insensato, mas fica em silêncio, se dá melhor, né? E é exatamente isso que diz Provérbios 29, que é o último, né? E aí eu gostaria de citar esse último Provérbios, que é 29. Provérbios 29, versículo... Peraí, deixa eu tentar... Não está querendo entrar aqui. Peraí, só um pouquinho. Às vezes o tablet que dá um pouquinho de trabalho... Opa, cheguei, peraí. Aí. É Provérbios 29. É isso mesmo. Cadê? Não, não é isso não. Esse é o que eu acabei de ler. 29, 20. É 17, 28. Olha o que diz Provérbios 17, 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Olha que interessante. Ou seja, até que ele é a pessoa que não tem muito conhecimento, até aquela pessoa que realmente não é muito sábia, que às vezes age por falta de sabedoria, mas pelo fato dele se calar, ele é tido por sábio. E o que cerra os lábios por sábio. Então, quer dizer, às vezes, quando nós não temos uma resposta, a melhor coisa a gente a fazer é calar. E às vezes a gente quer sempre dar palpite, né? Quantas vezes a gente entra em discussão com alguém e a gente quer dar o palpite, a gente quer falar, a gente quer dizer, não, eu quero colocar a minha opinião. E muitas vezes é uma opinião tola, muitas vezes é uma opinião errada, às vezes é uma opinião que não condiz com a verdade e às vezes é uma opinião de, vamos dizer, estulta, né? De estultícia, não é uma opinião que demonstra sabedoria. Quantas coisas nós não poderíamos evitar se nós realmente ouvíssemos mais. Ele diz assim, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Será que nós estamos dispostos a ouvir? Será que nós estamos lembrando que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir mais? Sabe, o sábio, né? Os antigos diziam que o sábio, ele está pronto para aprender mais quando ele fica em silêncio. Teve até um certo linguista que ele era poliglota, falava 7 línguas, mas disse, são 7 línguas que eu falo, ou melhor, são 7 línguas que eu conheço para ficar em silêncio. Porque ele ficava em silêncio, ele não é uma pessoa que fala, mesmo sabendo de 7 línguas, ele ficava em silêncio nas 7. Ele dizia, são 7 línguas para eu ficar em silêncio, porque ele preferia muitas vezes ficar em silêncio e ouvir mais e aprender mais. Mas infelizmente, né, nós, como diz, ele vai dizer que Tiago mais à frente, não é fácil. Né? Ele vai dizer assim que é difícil alguém realmente, lá no capítulo 3 ele vai falar mais profundamente sobre a questão da língua, né, a questão de falar. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, mas como é difícil, né, nós não deixamos de cometer erro nessa questão de falar muito. Que nós possamos aprender, que Deus nos dê sabedoria para ouvir mais. E também sejamos tardios para falar. Às vezes, claro, a gente não pode também agora ficar calado. É importante, como o William Barclay falou, é muito importante muitas vezes realmente a gente agir, né? Falar no momento certo. É importante nós
argumentarmos com os tolos, argumentarmos quando alguém está fazendo algo errado, ou quando está ensinando algo errado, corrigir, mas isso tem que ser com muita cautela. Se nós, tem momentos que é melhor ficar calado do que discutir, mas em muitos momentos você precisa falar, mas tardio para falar não quer dizer que você não vai falar nunca, mas vai esperar, vai pensar, vai calcular para poder falar. E tardio para se irar. Por que tardio para se irar? Porque a ira também, ela muitas vezes é vista como algo que é prejudicial. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, há lugar para a ira sim, mas que essa ira seja uma ira justa. O problema é que muitas vezes nós iramos, né? E essa nossa ira muitas vezes nós achamos que é justa e não é justa. Por isso que ele vai dizer assim, ó, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Às vezes nós nos iramos e achamos, nos indignamos com a inverdade, nos indignamos com as injustiças, nos indignamos até com o pecado, mas muitas vezes agimos com ira humana e achamos que por causa da nossa maneira de agir, por causa dessa nossa ira, nós vamos estar executando a ira de Deus. E o que Tiago está dizendo é que não. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí, nesse caso, é como se Tiago aqui, mais uma vez, né, muitas vezes se vê o contraste, ou às vezes até algo contraditório entre Tiago e Paulo. Não, eu vejo na verdade aqui até uma semelhança com aquilo, por exemplo, que Paulo escreve lá em Romanos. Né? Vamos dar uma olhadinha lá, acerca da ira e acerca da vingança. Olha que interessante. Se nós formos observar bem, há uma concordância entre eles, entre os dois aqui, porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer lá no capítulo 12, versículo 9, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Mas que ira? A nossa ira? Não. Dá lugar à ira porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, veja que assim como Paulo, né, Tiago está aconselhando, não, a ira do homem não vai produzir a justiça de Deus. Na verdade, quando o homem se ira, e muitas vezes é uma ira que ela é contaminada pelas nossas próprias injustiças. Às vezes até o motivo da ira é justo, a gente está irado com a injustiça que alguém cometeu ou com a falha que alguém cometeu, mas por causa das nossas próprias injustiças, nós agimos com falta de sabedoria. E às vezes, no meio da nossa indignação com o pecado do outro, nós estamos irados e a nossa ira é fomentada pelo nosso próprio pecado. E às vezes é uma questão pessoal que temos com alguém, e aí isso vai acumulando e vai tornando. Então, quer dizer, o que Tiago está chamando a atenção é a mesma coisa que Paulo falou. Não sejamos precipitados, vamos ouvir mais. Vamos falar menos, vamos nos irar menos, vamos tomar todo cuidado para não nos irarmos, porque isso não vai produzir a justiça de Deus. Veja, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Então, se de Deus só vem coisa boa, nós, como sendo primícias deste Criador, nós não podemos agir como aqueles que realmente agem na ira, agindo como seres humanos cheios de pecados. Nós temos que ser cuidadosos na maneira de nos portar diante dos outros. Nós precisamos aprender. Não é fácil, mas precisamos aprender. E com a graça de Deus, Ele nos capacita. É isso que Tiago está nos ensinando. Aprender a ouvir. Sejamos prontos para ouvir. Vamos ouvir mais. Vamos ser cuidadosos no falar e no irar. Para que Deus nos dê graça e assim possamos esperar não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que produz a justiça de Deus é a sua própria ira. A ira dele, que é uma ira santa. A ira de Deus sempre é santa. A nossa nem sempre. Às vezes nós nos iramos porque alguém pisou no nosso pé. Nós estamos irados não é por causa do erro do outro, mas é por causa do orgulho ferido nosso. Então é isso que Tiago está chamando a atenção. Que Deus nos capacite para isso, para que nós, como primícias deste Criador, deste Deus maravilhoso, Deus tão bom, nós possamos honrar o seu nome. Amém? Então, semana que vem a gente continua a partir do versículo 21. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai,
maravilhoso, Deus soberano, Criador de todas as coisas, Deus que é perfeito em todas as suas coisas, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Senhor. O Senhor nos deu o melhor, Pai, dessa terra, o Senhor tem cuidado de nós e tem o melhor para as nossas vidas. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações de forma maravilhosa, como o Senhor tem usado os teus servos, Tiago, Paulo, na sua palavra para nos ensinar. Que nós possamos ser sábios e possamos, como diz aqui Tiago mais adiante, aplicarmos essas palavras às nossas vidas. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que nós temos ouvido. Que o Espírito Santo nos capacite para isso, em nome de Jesus. Amém.